Olá, amigos e amigas do Tolkien Talk! Estamos de volta para uma nova série de vídeos, e essa é a análise da trilha sonora de Howard Shore para a Sociedade do Anel. Esse vídeo é em homenagem a Jarbas Aquino, o nosso grande bardo, o Tiago Pontes de Moraes, o Lucas Nogueira, o Erivaldo Silva, o Luiz Pires, a Nara Andrade e em especial a Amanda Guerra, que tinha me pedido um TT somente sobre música. Para quem queria um só, você vai ver o número de TTs que eu ainda vou fazer. Minha cara além de Sandwar. Este é um TT para você que ama as músicas que tocam nos filmes do Peter Jackson. Esse será o primeiro de 8 TTs. Será uma octologia. Eu nem sabia que existia essa palavra, octologia, e agora eu já descobri. Vai funcionar de forma parecida com os Top 10 livro versus filme. Ou seja, eu vou fazer uma análise de cada uma das OST. OST é Original Soundtrack, ou seja, a trilha sonora, né? Então eu vou fazer um TT para cada um dos filmes, ou seja, vão ser 6 TTs. E depois disso, eu vou fazer um TT analisando a cada uma das trilogias, a trilogia do Senhor dos Anéis e a trilogia do Hobbit. Então nós vamos ter 8 vídeos sobre isso, né? Este daqui provavelmente deve ser o mais longo, eu acredito, né? Ainda tô entendendo esse formato de eu passar essa trilha sonora. Mas a tendência é que seja o mais longo, por quê? Porque todos os temas que vieram aqui na Sociedade do Anel, eles são replicados nos outros 5 filmes. Então tem temas aqui que não são... a gente não vê somente depois nas Duas Torres e no Retorno do Rei. Várias músicas aqui acabam reverberando lá no Hobbit, tocando Uma Jornada Inesperada, ou seja, tocando em toda a trilogia do Hobbit. Para você que não sabe o que é um tema, pelo fato desse TT ser muito longo, eu não vou falar nada sobre o Howard Shore ainda, que é o compositor das músicas. Eu vou deixar isso para ir colocando algumas informações nos outros TTs, né? Falar um pouquinho dele, sobre a carreira dele. Mas ele é um gênio da música, na minha opinião. Então no próximo TT já vai ter algumas informações dele. Você tem que conferir o TT 127, que é sobre Ainulindale e a dissonância na música dos Ainur. Porque lá eu explico o que é um tema, o que é uma frase, o que é um arranjo, o que é uma dissonância. E agora eu vou usar muitos desses conceitos aqui. Mesmo que eu tente passar isso para uma linguagem bem amadora, bem simples, né, acessível, algumas palavras não tem como a gente escapar. Então tema, por exemplo, e arranjo é uma dessas palavras, um desses termos musicais. Então você vai lá no TT 127 e confere. Eu vou falar algumas informações aqui que tem nos DVDs extras da Sociedade do Anel. Quando você compra a versão estendida do filme, tem uns extras, né, o DVD contando tudo, e algumas informações estão lá, mas a maioria das informações é extra mesmo, assim, vocês não vão encontrar no DVD, foram pesquisas que eu fiz, então vai ser legal para vocês verem a música de uma forma mais macro, porque eu acho que a parte do DVD, mesmo sendo bonita e tudo mais, ela é muito vaga, e eu senti falta de maiores informações das músicas. Eu comecei a gravar esse TT e sequer sei como eu vou fazê-lo. Eu não sei se eu vou colocar imagens e tocar a música. Eu não sei se eu vou deixar eu filmando aqui, porque meus amigos falam que racham o bico quando estão comigo, porque eu sou um músico frustrado, né? Meu sonho era ter sido músico. Então meus amigos racham o bico falando que quando eu escuto uma música, eu começo a me empolgar e falar: olha essa guitarra, olha esse baixo, olha esse violino. E aí eu começo a fazer uns air guitar, uns air violin e tal, air drums, né? Então, eu não sei, eu vou tentar um pouquinho. Eu acho que se eu fizer só gravando e vocês vendo as minhas reações, vai ser engraçado. Mas também não sei se vai dar pra escutar bem o áudio. Eu tô pensando ainda, ou eu coloco uma imagem bonita e vocês escutam a música, ou fica com a minha cara aqui na frente mesmo. Como que vai funcionar? Basicamente, eu vou colocar um trecho da música que eu acho mais importante, senão o TT vai ficar gigantesco. Então só nesse trecho aqui eu vou tirar aquele tema mais importante, né? O que realmente caracteriza aquela música. E eu vou fazer alguns comentários, ora técnicos, né, mais acessíveis, como eu fiz em Ainulindale, ora informativos, falando alguma curiosidade sobre aquela gravação, aquela música, quem compôs, e às vezes uns de ordem emotiva, ou seja, simplesmente porque eu gosto, porque alguma coisa naquela música me toca a fundo, né? Essa trilha sonora da Sociedade do Anel ganhou o Oscar e o Grammy de melhor trilha sonora. Olha só que chique! Em 2001, a trilha sonora do Howard Shore levou tudo. Essa trilha sonora está disponível em 2 formatos. O primeiro dos formatos é esse daqui, ó, que é a capinha do filme, ó.
The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring, Original Motion Picture Soundtrack. Né? Foi composto, orquestrado e conduzido pelo Howard Shore. Esse daqui é aquele CD que saía logo em meados do lançamento do filme, saía a trilha sonora. Então, essa trilha sonora aqui ela não é completa. Ela tem alguns temas, né, principais, mas as músicas são menores, são reduzidas, tem alguns cortes. Só que em 2005 saiu uma série de CDs imenso, né, um box lindo, que chama The Complete Recordings. Que esse daqui, a capa vermelhinha, é o do Sociedade do Anel. Nesse CD aqui a gente tem tudo realmente. Por quê? Porque esse CD ele veio depois de dois fatos interessantes. Quando o Howard Shore fez a trilha sonora para a Sociedade do Anel, ele teve que voltar para o estúdio e gravar mais 30 minutos de música. Isso foi a primeira vez na história do cinema que isso aconteceu. Porque os extras iam precisar de mais músicas e eles queriam fazer um ou outro ajuste nas junções das cenas extras e tudo mais. Então, o que acontece? Além dele ter os temas completos, que a gente não tem nesse CD aqui, ele ainda tem mais 30 minutos de música, fora outras transições de um tema para o outro, né? Amarrando, deixando bem amarradinho, né? Um ponto muito fraco deste CD é que não tem aqui o tema do Anel. Sabe quando a Galadriel tá falando daquele prólogo bonito, tudo mais, entra aquele violino, né? Não tem. Acredite, não colocaram isso. Os responsáveis pelo CD deram uma explicação da mais esdrúxula que até hoje eu não engoli para não ter esse tema. Como eles viram que deu errado, né, foi um tiro no pé, eles colocaram o tema do Anel nos outros CDs. O The Complete Recordings, ao contrário desse daqui, que é um CDzinho só, aqui são 3 CDs mais um DVD. Vou mostrar um closezinho aqui da caixinha para vocês. Olha só que legal esse conjuntinho que vem. Então, esse CD aqui, ele vem nessa caixinha, toda cheia de firula aqui, com uma fitinha vermelha e tal. Ele vem os 3 CDs, 2 livrinhos e um DVD. Aí o DVD tem todo o conteúdo dos CDs aqui, mas num formato para você colocar no seu home theater, esse tipo de coisa, né? Mas é muito bonitinho isso daqui. E aí você tem isso com os 3 filmes. Então é fantástico. Imagina a caixona com todos eles juntos, né? Então, basicamente o que eu vou fazer? Eu vou colocar todas as músicas que a gente encontra no CD mais simples, naquele CD soundtrack normal. Eu vou pegar todos os temas que a gente encontra ali. E aí os que estiverem faltando naquele CD, eu vou pegar desse Complete Recordings aqui pra gente fazer só os faltantes mesmo. Esse The Complete Recordings é como se você entrasse no menu do DVD, fosse lá e tirasse os diálogos dos atores, fechasse os olhos e só escutasse as músicas. É mais ou menos isso. Porque ele tem 180 minutos de música e ele é bem na sequência do filme. Então é como se você assistisse o filme, só que só com as músicas. É muito legal, uma experiência plena mesmo, é uma viagem completa. Começando, a primeira música que eu já destaco é Concerning Hobbits. Ou seja, a respeito dos Hobbits, que é aquele tema clássico de violino com aquela flautinha. Parece uma flautinha doce, mas não é. Nem flauta doce, nem flauta transversal. É uma que chama Penny Whistle. A Penny Whistle é como se fosse uma flautinha doce, mas ela pode ser de madeira ou de metal, ela tem um som mais encorpado. Então a gente tem essa flautinha, o violino e aquele tema que toca, que bate aquela emoção. Esse tema toca muito no Hobbit, afinal é o tema dos Hobbits, né? É o clássico dos clássicos, na minha opinião, no Senhor dos Anéis. É a grande música do Senhor dos Anéis. Ela toca logo quando você está no comecinho da trilogia do Hobbit, lá na Jornada Inesperada. Dá até aquela lágrima que insiste em dançar no seu olho e querer sair, né? Se você escutar de fones, o que é muito legal, você escuta um acordeon fazendo a base dessa música. Acordeon, para quem não sabe, é uma sanfoninha, né? É uma sanfona. E aí essa sanfona faz uma cama bem bonita. Escutem de fones. Eu vou tocar um trecho para vocês que é a partir dos 45 segundos, que é quando as notas do violino tocam e o coração dispara. Aguenta, coração! Vou dar um play e vocês veem aqui como que eu imagino, como que eu sinto a música, né? Quem sabe vocês têm na mesma pegada, né? Concerning Hobbits.
música é The Shadow of the Past, ou seja, A Sombra do Passado. A Sombra do Passado é disparado um dos capítulos mais importantes do Legendário, não só do Senhor dos Anéis. Porque ele conta toda a história, né, o Gandalf contando para o Frodo toda a história, né, em paralelo ali com a história do Sauron e tudo mais. Nessa música aqui a gente tem um trecho do 1 minuto e 5 ao 1 minuto e 45, ou seja, são mais ou menos 40 segundos, que é um tema bem intenso do Sauron. Que ele foi inclusive reutilizado lá em Dol Guldur, na trilogia do Hobbit. Então nos filmes do Hobbit a gente tem novamente esse trecho aqui que eu acho muito louco, é tenso mesmo, assim, parece que o Sauron está sendo invocado das trevas. É bem tenso, né? Dá pra imaginar o Sauron com aquela massa dele, dando porrada em todo mundo. Muito bom. Essa música aqui, apesar do título ser bem tenso, né? Bem dark, né? O The Black Rider, ou seja, o Cavaleiro Negro, eu destaco dela um trechinho que é totalmente peculiar, ele é bem animado, assim. Inclusive é o trechinho que é usado quando o Bilbo, lá na Jornada Inesperada, desce aquela colina correndo com o mapa, o contrato na mão, e assusta a vaca, e ele vai descendo, perguntam para ele para onde que ele está indo, né? É engraçado, justamente esse tema felizinho que foi reutilizado lá, está numa música com um nome tão dark. Muito bom, muito bom. Essa música mistura 3 temas, ou seja, A Knife in the Dark, ou seja, uma faca no escuro, né? Mistura primeiramente o tema dos Nazgûl, que é cantado em Adunaico. Adunaico é aquela língua que era falada em Númenor, né? Então Adunaico foi o grande idioma númenoriano, né, dos homens, e ele deu uma enobrecida no Westron. Na verdade, o Westron descendeu do Adunaico, né? Então a língua que eles falam na Terra-média na Terceira Era é realmente uma evolução, não, mas assim, um braço do Adunaico, né? As partes de coral, que são bem pesadonas para as partes das trevas, né, dos Nazgûl, do Sauron, são todas cantadas em Adunaico, com um coro forte, né? Inclusive no Topo dos Ventos é usado isso também, quando o Frodo leva aquele golpe aqui, né, próximo ao ombro, a gente tem esse outro tema em Adunaico também. Depois ele entra com um tema industrial, que é do Saruman, que tem um compasso bem esquisito, então ele gera uma estranheza, quase aquela estranheza da dissonância que eu falei aí no Lindali, né? E esse mesmo tema é usado por os Uruk-hai, né, aqueles grandes orcs, e também no Abismo de Helm. Então aqui nós temos o tema dos Nazgûl, na mesma música a gente tem o tema do Saruman, né, esse industrial, e no finalzinho a gente tem um garoto cantando com vocal lírico, que é meio élfico, que é quando o Gandalf consegue chamar a mariposa lá e falar para a mariposa chamar as águias, né? Isso acontece isso só no filme, só. Então nós temos todas essas nuances e aí no finalzinho ele volta para aquele tema do Saruman. Agora o tema em Adunaico, que é pesadão. Acho animal, tem uma cena que o Carrapicho tá lá no pônei saltitante, ele tá assim, se borrando de medo e os Nazgûl passando atrás e toca esse tema em Adunaico. Acho louco. Vamos pro tema do Saruman, que é dentro dessa música. Aí a gente tem uma pausa nessa música, né, uma costura, uma liga, e aí entra o tema industrial do Saruman, com aquele compasso todo esquisito.
Você vê como ele conseguiu amarrar? O tema industrial vem, entra o melódico, né, que é quando o Gandalf chama a mariposa. Então você tem esse terceiro tema, a gente começou com o tema em Adunaico, entra o industrial, entra o terceiro tema élfico, né, do Mithrandir chamando pela mariposa, e volta para o industrial. É muito bom gosto, é muito talento, é impressionante. Eu adoro essa música. Many Meetings, na verdade, é o tema de Valfenda, né? Quando eles encontram o Bilbo lá em Valfenda. Então a gente tem aqui aquele tema clássico que também nós encontramos novamente na Jornada Inesperada do Hobbit. Ele vai mais ou menos do zero, né, do começo da música aos 40 segundos, e a gente quando escuta já até imagina o Elrond descendo as escadas, né? É um tema clássico, com muitas harpas, que eu adoro, e corais. Se você escutar no fone de ouvido, as harpas têm um som ainda mais bonito, porque aí o violino não fica tão alto. Vocês viram que interessante? Essa música ela tem um sistema cíclico. Então o tema ele fica, que é o que a gente chama de canon, né, de cânone. Então ele fica num sistema cíclico, então ele é meio hipnótico. Assim. O bom gosto do Howard Shore é impressionante, porque você tem as harpas, você tem o coral e esse tema sempre se repetindo, nunca termina, né? Esse canon, esse ciclo, é lindo. E aí você tem o tema do Frodo na sequência, né? O tema do Frodo e o tema do Condado são muito ligados. Obra-prima, uma das minhas prediletas e também se repete no Hobbit. Essa canção aqui, ela já é diferente, né? O nome dela é Aniron. Aniron quer dizer eu desejo em Sindarin, né? Ela é o tema do Aragorn e da Arwen. E quem compôs ela foi uma dupla. Foi o Howard Shore, mais a cantora multipremiada, né? Multifamosa, a Enya. A Enya ela é irlandesa, ou seja, britânica, católica e amante das obras do Tolkien. Tanto que em 91 ela lançou uma música chamada Lothlórien. Olha só que legal. Então muito antes dos filmes, né? Ela não é apenas cantora, ela toca piano e teclado, por isso que o Howard Shore escolheu fazer essa cama forte de teclado, né? Essa base. Eu falei esse tema cama também no TT 127. Então, para manter esse estilinho da Enya e ficar bem etéreo, né? Aniron foi composta também com uma outra letrista que estava acostumada a trabalhar com a Enya, que chama Roma Ryan. Em 2009, saiu um CD da Enya chamado The Best of Enya. E lá a gente tem essa música, Aniron, só que ela tem 2 versos extras. Então ela é maior, é completona, só tem nesse CD essa versão. É muito bacana, quem puder dar uma comparada aí com as duas versões, né? Eu vou tocar um trechinho a partir dos 18 segundos, porque aí a gente tem o primeiro verso e tudo mais. E aí vocês vão ficar com um trechinho dessa linda canção, que realmente eu escuto direto, tem sempre no meu celular essa música. Muito bonito, né? Ela falando em élfico, parece que ela nasceu para falar em élfico, né? E aí ela fala que é o Aragorn desejando ter, né, a companhia da Arwen, Undoniel, né?
Essa música ficou fantástica e ela tem letra em élfico e essa cama do Howard Shore. Acho linda. A música seguinte é The Rings Go South, ou seja, o anel vai para o sul, né? Que é quando a comitiva do anel sai de Valfenda, eles têm finalmente formada a Sociedade do Anel. E aí quando o Elrond fala isso, né, que vocês formam agora a Sociedade do Anel, toca o tema da sociedade de forma bem heróica. É a única vez que você tem esse tema tocado com tamanha grandiosidade, né, com várias camadas. Lembra que eu falei da orquestração, que você tem muitas camadas? Por quê? Porque todos os temas do Howard Shore, que ao longo dos 3 filmes dão cerca de 90 a 100 temas, ou seja, são muitas frases, é um absurdo, é uma criação sobre-humana. O Howard Shore foi repetindo ele várias vezes ao longo dos filmes, só que sempre com arranjos diferentes. Então, às vezes ele colocava só um pedacinho mais leve, às vezes ele colocava o tema inteiro com grandiosidade, né? Nesse caso aqui, o tema da Sociedade do Anel é quando ele é tocado de forma intensa, né? Na versão estendida da Sociedade do Anel, toca esse tema também quando eles estão passando por Eregion, né? Eregion foi onde foi forjado os Anéis de Poder, né? O Celebrimbor morava ali, era o senhor ali, junto com a Galadriel e o Celeborn. Então a Sociedade do Anel passa ali, né, nas ruínas de Eregion antes de chegar em Moria, mas isso só tem na versão estendida. Tem até uns rufos, né? É bonito pra caramba, né? Vou falar o quê? Essa nem comento. Uma Jornada no Escuro, A Journey in the Dark. É um tema pouco tocado, na verdade eu acho que ele só toca uma vez, por isso que o pessoal não lembra muito ele. Ele é um tema que é tocado em Moria, e ele foi cantado a parte de coral com homens de cantores da Polinésia e de Ilhas do Pacífico. Aquele pessoal maori, sabe? Também participou, né? Aqueles caras grandões e tal. Eles ajudaram a cantar porque precisava de um negócio bem anão, assim, bem forte. Essa música foi composta, a letra, pela Philippa Boyens. A Philippa Boyens era uma das roteiristas junto com Peter Jackson e com a Fran Walsh, né? A esposa do Peter Jackson. E aí teve um consultor que traduziu a letra por Kuzdul, né? Só que na verdade é um Neo-Kuzdul, que seria a língua dos anões, porque alguns sites especializados falam que ali tem invenções, né? Na verdade, tanto o Quenya, o Sindarin, o Kuzdul, é difícil você falar ele, porque ele não está finalizado. Então o pessoal pega algumas raízes de palavras e tentam inventar outras. Por isso que é dito Neo-Quenya, Neo-Kuzdul. Então é sempre assim, eles falam nessa língua? Falam, mas é discutível, né? Mas de qualquer forma eles contrataram um cara que era bom nisso, né? Nesse tipo de dialeto, né? Da língua mesmo, e aí eles fizeram a tradução. Então a gente tem um paralelo, né? O Sindarin, o Quenya e o Kuzdul, quando alguém fala que sabe falar ele, não é necessariamente verdade. Você pode ter as palavras e as sentenças que Tolkien inventou, mas muita coisa ficou faltante, então o pessoal se vira e faz umas junções, umas ou outras, tá? Eu gosto muito desse tema porque ele cresce justamente quando o Gandalf acende o cajado e mostra a grandiosidade de Moria, né? Então eu acho que assim, a gente vê a arquitetura dos anões no seu apogeu, com aquela orquestração, uma iluminação, eu achei muito lindo e me bate forte, são 30 segundos de pura emoção. Transição depois para correria,
queridinho arrepiado, você não tem noção, ó. Eu escuto esse negócio há 15 anos e continua me dando essa tensão, é impressionante, me arrepia tudo, meu. Que doideira. Aqui temos a minha música predileta, que é Lothlórien. E aí a gente tem incluso aqui o Lamento por Gandalf. Essa é a música que toca lá em Lórien, quando a gente conhece o reino da Galadriel. É disparada a minha música predileta. Desde o começo ela era linda, só que ela dá uma engatada no minuto e 15, entra coral, violinos, harpas, né? Sempre que você quiser escutar as harpas tem que estar com fone de ouvido, tá, pessoal? Porque as harpas e os violões, ela estão em tons médios, então os tons médios eles ficam melhores nos fones de ouvido. Usaram uns instrumentos exóticos também, instrumentos africanos, tudo para dar um tom mais oriental na música. Eu gosto muito. Nos 2 minutos e 31, a gente tem a entrada de uma cantora escocesa chamada Elizabeth Fraser. Elizabeth Fraser ela é uma artista bem famosa no Reino Unido e conhecido pelo seu vocal etéreo, né, meio assim, parece que você está flutuando nas nuvens, e as suas letras sempre misturam palavras incompreensíveis, outros idiomas, é muito doido. Se vocês querem saber sobre essa Elizabeth Fraser, joga no Google, porque tem muita coisa legal sobre ela. É como se ela inventasse um novo jeito de cantar. E ficou perfeito. Ela não participa só dessa música do Lothlórien, ela participa de outros trechos de músicas da trilha sonora do Senhor dos Anéis como um todo, né? O legal é que é a única música que mistura 2 idiomas. Porque o primeiro verso é em Quenya, né? Tanto que eles falam o nome do Gandalf como Olórien. E o segundo verso é em Sindarin. E aí eles falam o Gandalf como sendo Mithrandir. Então você tem Olórien e Mithrandir. É muito legal. E é a minha música predileta. Que resolução, né? Parece que realmente a música é assim. Parece que em Lothlórien essa música toca. Você entra lá, essa música toca. É impressionante. E aí a cereja em cima do sundae é esse tema cantado pela Elizabeth Fraser. Vamos lá. Fechando o CD mais simples, né, da trilha sonora, nós temos a Mate B. Mate B é uma música da Enya também. Ela foi composta, cantada, escrita tudo pela Enya. Essa música ela concorreu ao Oscar de melhor música e foi a primeira vez que a Enya foi indicada a um Oscar, e também ela cantou essa música na cerimônia de 2002, porque a cerimônia de 2002 foi referente aos filmes de 2001, né? E ela é o tema de encerramento da Sociedade do Anel. É fantástico, ela foi um sucesso de público e de crítica, né? Ela recebeu muitos bons reviews sobre essa música. Tem uma parte que fala dessa música que fala o seguinte: You walk a lonely road. Oh, how far you are from home. Essa parte da música me bate de um tal jeito que é muito forte, porque traduzindo fala assim: você anda numa estrada solitária. O quão longe você está de casa? Até arrepia. Porque isso é a cara dos hobbits, né? Os hobbits sempre acostumados com aquele caminhozinho deles e tal, e aí eles se veem longe de casa,
andando numa estrada solitária, porque o Frodo, por mais que ele tivesse pessoas, a estrada dele é solitária, porque só ele sabe o peso e o fardo de carregar o anel. Então essa música me bate muito forte, realmente é aquela para marejar o olho. Você quer chorar? Então chora comigo. Chega que eu vou ter que pegar meu lenço. Completando as músicas que faltaram naquele CDzinho menor, dos 180 minutos de música, eu escolhi 4 músicas que, assim, na minha opinião, deveriam estar naquele outro CD. O primeiro deles é o clássico, que é o prólogo, né? Que tem aqui o famoso tema do anel, que é One Ring to Rule Them All. Então, esse tema aqui é aquele tema que entra com violino logo quando aparece o letreiro do Senhor dos Anéis, tal, que é um absurdo não ter no outro CD. Esse daí é aquele tema que tem aquela frase de violino que arrepia e é uma mistura de mistério, antiguidade, né? É muito legal. Depois, ao longo desse tema, a gente vai misturando outros temas de adunaico, como a gente tinha visto, que é sempre que você fala do Sauron ou dos Nazgûl, você tem esses temas em adunaico. Muito bom gosto, né? Ele faz o primeiro tema num tom, depois ele modula, né? Muda um pouquinho o tom dele, vai para outra, mantém a frase. Fantástico, emblemático. Apesar do título, novamente, né? Essa música de Nazgûl, ela tem um tema do Beren e Lúthien. O legal é que esse tema foi composto e cantado pelo Viggo Mortensen, ou seja, o ator que faz o Aragorn. Ele escreveu a música, chamaram uma consultora, né, de dialetos que traduziu para o Sindarin. E aí na versão estendida você vê ele cantando essa música, porque no filme que foi para o cinema não tem isso, mas no livro e na versão estendida a gente encontra o Aragorn cantando esse trechinho, né, se remetendo lá ao grande primeiro casal do Legendário, o Beren e Lúthien. Inclusive espero que vocês estejam acompanhando o diário de leitura do Sérgio, que tá lindo! Muito bonito, né? A capela, e para alguém que não é cantor, fazer algo a capela é difícil, então nota 10 pro Viggo Mortensen. A penúltima música é Khazad-dûm. Khazad-dûm, para quem não sabe, é Moria, ou seja, só que é Moria em Khuzdu, a língua anã. Essa música eu peguei só o finalzinho, a partir dos 6 minutos até o final, até os 7 e pouquinho, dá 1 minuto e meio de música, é aquele tema que toca quando Gandalf cai, né, no abismo. E aí a gente tem o Boromir tendo que puxar o Frodo e todos eles tendo que puxar os hobbits para fora de Moria, né, enquanto saem aquelas flechas, né, batendo na parede e tal. Dá aquela tristeza, aquela vontade de chorar e toca essa música só pra gente se debulhar em lágrimas. Então o finalzinho do tema de Khazad-dûm é aquela parte bem triste da morte do Gandalf.
Um monte de falsete, né? Uma técnica bonita de vocal. Essa música bate muito forte, até porque a edição das cenas ficaram lindas, né? O Pippin e o Merry chorando. E depois o Aragorn fala assim, Legolas, faça eles levantarem, né? E ele sabe porque o Aragorn tem que pensar agora como ele se tornando, né? Começando a se tornar o rei, né? A pessoa que tem que estar à frente, porque antes ele estava sempre vivendo na sombra do Gandalf, né? E agora ele tem que tocar isso pra frente, ele sente o peso da responsabilidade. Lindo, muito bonito. E a última música dessa sequência da Sociedade do Anel é The Road Goes Ever On, a parte 2, incluindo In Dreams. The Road Goes Ever On é um poema que o Bilbo, um poema-canção que o Bilbo tem uma ligação muito grande com ele, né, que ele canta nas obras do Tolkien e tudo mais. E também tem um livro do Swan, que eu já comentei aqui, mas que a Mirré ainda vai fazer um TT sobre ele. Mas o livro ele é tudo musicado e tudo mais, eu comento um pouco sobre isso no TT da última canção de Bilbo. Eles pegaram essa musiquinha e o Bilbo canta, o Yamhol, e também o Gandalf, quando ele está com naquela charretinha dele, ele canta essa música também, chegando lá no condado. Essa versão aqui, a parte 2, ela mistura o tema dos Hobbits com o tema do Retorno do Rei, com o tema de Valfenda, e retorna para o tema dos Hobbits. Então ela é bem animada, ela é bem heróica, assim, né? Ela foi gravada em Abbey Road, ou seja, aquele estúdio mítico onde os Beatles gravaram a maior parte dos seus grandes álbuns. A letra é da Fran Walsh, que é a esposa do Peter Jackson e roteirista dos filmes da Terra-média. E a voz principal é de um garoto que na época só tinha 12 anos, mas ele é um solista fantástico, que é o Edward Ross. E eu vou colocar um trechinho aí que é quando ele começa a cantar, que eu acho muito bonito. Esse trechinho que ele canta, ela é chamada de In Dreams. Então esse In Dreams, na verdade, está dentro da The Road Goes Ever On, e aí sim ele é uma mistura do que existia no livro e também de uma invenção do roteiro, mas ficou linda. Essa história do cantor solista cantar e depois vir o coro, isso é conhecido como pergunta e resposta. Porque você tem a pergunta na primeira voz e você tem a resposta no coro. Pergunta, resposta. Isso é muito comum em bandas de rock que você tem dois caras que cantam. Então normalmente o
o vocalista faz a voz e depois o guitarrista ou o backing vocal, que faz outra voz, responde, né? Bon Jovi tem isso até dizer chega. I'll Be There For You do Bon Jovi é só isso. E a resposta do Rich Sambora nas músicas do Bon Jovi é ignorante, meu. I'll Be There For You é campeão disso, Never Say Goodbye também. Puta, ô bandaça também, hein? Isso daí é para encerrar em grande estilo. Então, na nossa conclusão, ficamos aqui com essa belíssima trilha sonora, na minha opinião a mais bonita de todas, porque ela deu origem às outras. Espero que vocês tenham gostado desse formato, ainda estou aprendendo a fazê-lo, né? Por favor, comentem aqui, me deem dicas de como a gente pode fazer um formato mais bacana ou alguns ajustes. Espero que vocês tenham tido essa viagem, esse retorno lá na década de 2000, né, como eu tive. Eu lembro exatamente do dia que eu fui assistir o filme. O shopping estava todo fechado, só abriu o cinema, porque era a primeira sessão. Então eu estava pilhado naquele dia. Peço que vocês curtam aqui o vídeo, curtam o canal, a nossa fanpage, o Twitter, o Instagram, o blog. Ou seja, temos muitas mídias sociais para que vocês tenham contato com a gente, né? Sempre que quiser entrar em contato com a gente, tenta pelo Dragão Verde, que é o nosso grupo de Facebook, né? Ou pelo inbox do Dragão Verde. Tá, pessoal? Muita gente manda mensagem para mim e pro Sérgio por inbox lá no Facebook. A gente adiciona todo mundo. A gente é amigo da galera. Só que não dá para responder todo mundo no inbox, né, pessoal? Então, assim, o ideal é fazer um post no Dragão Verde para que todo mundo aprenda junto. Ou seja, a sua dúvida pode ser dúvida de outra pessoa. E muitas vezes não só a gente responde, mas outros integrantes do grupo que também já estão acostumados com as leituras, já sabem as respostas, né? E a gente está sempre de olho lá no grupo. Então, por favor, adicionem a gente, dê o curtir aqui, fala para os amigos. Assim, a gente depende 100% da divulgação de vocês. Você conhece um amigo que gosta de Senhor dos Anéis? Divulga, mostra, fala para ele. Compartilha no seu Facebook, no seu Instagram. Ajuda a gente a crescer, tá? Para ajudar a gente a crescer, você também pode comprar seus livros na Amazon.com.br. Você gostou de um livro? Você copia o link desse livro, vai lá no inbox do TT e joga pra gente e fala, ó, eu quero esse livro aqui, vocês geram um link pra gente? A gente gera o link pra você, você vai pagar o mesmo valor, só que a gente vai ser comissionado por isso. Então é legal que todo mundo está ganhando, a Amazon, você e o TT, não é bom? Também peço que vocês curtam as fanpages do Gandalf Terror das Novinhas, que é muito legal, a fanpage do Nerdonautas e a fanpage A Sociedade do Anel. Todos os links estão aqui embaixo, tá? São todos os nossos parceiros. E também o site Nerd Geek Feelings, que sempre está divulgando o nosso trabalho aí. É um site muito legal. Então tem a fanpage deles também. Então, pessoal, peço que vocês continuem com a gente, firmes e fortes. E para os próximos 7 TTs de música, eu não sei se eu vou fazer na sequência, se eu vou colocar outra coisa aí no meio, mas eu aguardo aí a opinião de vocês. Muito obrigado pelo carinho, um grande abraço. Na Maria.